Continuando a nossa série de mensagem que foi estabelecida sem aviso, a unidade manifesta total aprovação. A unidade manifesta total aprovação. É sobre o que queremos falar nesta manhã. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, diz: portanto, vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Porquanto a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatrias e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, como já vos preveni antes. Os que a praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Olhe para cá, por favor. Essa carta, essa epístola, escrita pelo apóstolo Paulo, mas como todos sabemos, inspirada pelo Espírito Santo, foi endereçada primeiramente para uma igreja que começou muito bem. Um povo que recebeu a Cristo, apossou-se da obra de Cristo na cruz do Calvário, creu no está consumado e passou a viver pela graça e debaixo da graça. A graça que nos dá como legado a salvação, a graça que nos dá como legado, como herança, como um presente de Deus, a fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dado por Deus. Não é por obras, para que ninguém se glorie, mas para a prática das boas obras, as quais Deus preparou para nós desde antes da fundação do mundo. É evidente o tempo todo, de Gênesis a Apocalipse, mesmo antes da entrada do pecado, que os atos de Deus manifestam graça e também deveres, privilégios e também responsabilidades. Os dias nos quais estamos vivendo, tem se levantado um outro tipo de evangelho. É o evangelho que fala só da graça. Uma graça que para Deus não é de graça. Uma graça que foi paga a preço de sangue. E assim como os nossos filhos, que recebem tudo absolutamente de graça, e não aprendem em casa a ter nenhuma obrigação, nenhum dever, e depois, na medida que vão crescendo, a maioria desses filhos se tornam irresponsáveis. É essa geração com a qual nós convivemos hoje, essa geração que não pode ser corrigida, essa geração que não pode ser admoestada, essa geração que não pode ter nenhum tipo de sofrimento até chegar na maioridade. Trabalhar, por exemplo, de jeito nenhum. Quem está entendendo o que eu estou falando? Por causa disso,
a maioria dos profissionais que tem uma empresa, dono de empresa, não consegue encontrar funcionários para trabalhar a contento, tirando pessoas que têm um serviço fichado, concursado, e ali também não dá para falar que é uma exceção absoluta, aqueles que começam a trabalhar, por exemplo, num estabelecimento como eu, comecei com 9 anos de idade, com 9 para 10 anos, e trabalhei até os 15 anos numa sorveteria e fábrica de gelo. Em mais ou menos 6 anos de trabalho, eu faltei um dia. Eu quebrei o braço, precisei ir para o hospital, não pude ir trabalhar no período da noite. Mas no outro dia, de braço quebrado, eu estava lá, na sorveteria. Hoje, inclusive os cristãos, o cidadão tem uma desinteria, ele já não vai para o trabalho, ele já deixa aquele que é instrumento para que ele obtenha o seu sustento na mão. Então nós vivemos dias em que quer se evidenciar o privilégio, tratando a responsabilidade como se fosse algo diabólico e inexistente. Quem está me entendendo? A Escritura Sagrada diz que a lei de Deus é boa, mas ela não consegue estabelecer na sua vida e nem na minha capacidade para viver como filhos. Mas a lei de Deus não é ruim. A lei de trânsito que diz que nós não deveríamos passar de 120, pelo menos na Castelo Branco, estrada de São Paulo, ela não diz que 120 é o limite para te privar de experimentar a potência do seu carro. Ela diz que 120 é a velocidade de segurança para aquela estrada, que acima de 120, aquela estrada não tem condição de te dar segurança. E a maioria que com bons carros passam dos 120, ou uma parte das pessoas que passam de 120, vez ou outra se envolve num acidente, e alguns acabam morrendo. Quem tem consciência disso? Então, a lei que diz até 120, não é para o meu mal nem para o seu mal, é para a nossa proteção. Então, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, nunca foram e nunca serão maus. Eles sempre foram e sempre serão bons. É para o nosso bem. Mas como a nossa irmã compartilhou aqui, o que a nossa amada irmãzinha disse, eu não aguento mais as mensagens pesadas da nossa comunidade. É bem verdade, irmãos, que a palavra ministrada aqui, ela não faz cosquinha na costela. Mas se você prestar atenção e praticar, você não vai idolatrar nenhum pastor, nenhum apóstolo, você não vai se tornar dependente de ser humano nenhum, porque toda palavra ministrada nesse altar é para você aprender a agradar o seu Pai. E não tem como agradar o Pai fazendo só o que eu gosto. Não tem como agradar o Pai comendo só o tipo de comida que eu gosto. Ontem eu passei na casa da minha mãe para deixar uma cartela de ovos para ela. Estavam lá os 2 netinhos. E o netinho já pegou logo um potinho de leite condensado. E minha mãe disse: a sua mãe disse que não é para você ficar comendo só isso. Como uma fruta. Ele então pegou uma banana, fatiou a banana e pegou o leite condensado. A banana estava no fundo do pote, o leite condensado quase transbordou. Não tem como o filho agradar a mãe comendo só gulosema. Agora, quando a mãe nos proíbe, ou proíbe o filho de comer gulosema porque a mãe quer o mal ou quer o bem? Quer o bem. E hoje procura-se um evangelho só de benefício. Mas todo benefício, ele também traz para nós uma responsabilidade. E é absolutamente certo, como já foi dito aqui também hoje pela nossa irmã Marlene, que como filhos, nós não precisamos ficar com os nossos olhos fixados nas obrigações. Nós podemos e devemos fixar os olhos no nosso Pai. E uma vez ligados no Pai,
nós podemos usufruir de benefícios que essa unidade com o Pai traz para a vida de cada um de nós, não por merecimento, mas porque o nosso Pai é bom. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Cutuque o seu vizinho aí e diga para ele: ó, provai e vede, o teu Pai é bom, nosso Pai é bom. Ao mesmo tempo que hoje quer se imprimir na mentalidade do povo de Deus uma vida com o evangelho aguado, por muito tempo foi impresso na nossa mente um evangelho pesado. E Jesus diz: vinde após mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Tem jugo? Tem fardo? Tem, mas é leve, não é pesado. E na primeira mensagem que nós falamos sobre unidade, o tema foi: a unidade manifesta força, poder e salvação. E nós vimos que assim como Cristo Jesus fora um com o Deus Pai, cada um de nós podemos ser um com Cristo e consequentemente um com o Pai. Sendo um com Cristo e um com o Pai, nós podemos também ser uns com os outros. E vivendo essa unidade fraternal, para que todo mundo à nossa volta, olhando para nós, creia que Deus enviou Jesus Cristo de Nazaré como nosso Salvador e nosso Senhor. A unidade de Cristo com o Pai estabeleceu um modelo. E se eu sou um com Cristo, eu sou um com o Pai. E se eu sou um com Cristo, sou um com o Pai, eu posso ser um com o meu irmão, mesmo que ele seja muito diferente de mim, mesmo que ele pense muito diferente de mim, nós podemos ser um no propósito de viver a vontade de Deus sobre a face da terra. Porque como ministrou o do William, Deus tem para nós, nessa terra, mais do que apenas viver correndo atrás de coisas. Isto é lícito, ele falou, e isso nos é permitido, mas não nos preenche, porque a nossa primeira razão de estar na terra é para glorificar o Criador dos céus e da terra, é para adorar o nosso Deus. Na segunda mensagem sobre unidade, nós falamos sobre a unidade manifesta livramento. Quando estamos ligados a Deus pela obra de adoção de Cristo em nosso favor, através do Espírito Santo, o Deus Pai, que em Cristo nos salvou, através do Espírito Santo nos livra das tentações. Ligados nele, somos provas vivas de que ele existe e manifesta-se através de nós. Ligados nele, nós não precisamos viver com medo, porque esse Pai que nos criou, que nos salvou, é poderoso para nos livrar, é poderoso para nos salvar, é poderoso para nos ajudar a crer naquilo que o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo para escrever, e o nosso irmão, que agora o nome fugiu da minha mente, Armando Filho, transformou Romanos 8 em canção. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas para quem está em ti, querido Senhor, de todas as provas que eu já passei, é bem difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir acusações do vil tentador. Lembranças do passado vêm e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não quer na gente acreditar. E quase parando, sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante
poder para vencer e continuar a jornada. Pois Cristo na cruz tudo já venceu, e saber que dele não lembra mais, eu canto para a glória de Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, cuja vida coberta está pelo sangue que desceu. Para quem está em ti. Quem entendeu? Então, por que não há condenação sobre a sua vida e sobre a minha? É porque nós acertamos todas. É porque Deus olhou para nós e disse: é perfeito, que bonitinho. É perfeito, olha que graça. É por isso? Não, é porque Jesus pagou pela sua vida e pela minha vida. É porque Jesus cancelou todo o escrito de dívida que era contra nós. Agora nós não precisamos mais viver na miséria e nem na prática do pecado. Nós podemos ser livres. E a maneira de nós combatermos as pessoas que se levantam contra nós não é pagando o mal com o bem. A maneira de nós vencermos as pessoas que se levantam contra nós é pagando o mal com o bem. Ela fala mal de você, você fala bem dela. Ela quer te destruir, você trabalha para que ela seja edificada. Porque se ela morrer, ela não vai ver a sua vitória. E nós, como filhos de Deus, não temos direito, irmãos, de nos vingar de ninguém, sabia? Você sabia que quando você se vinga, você está absolvendo aquela pessoa que está promovendo mal contra você? Quando você se vinga, você está tomando para você aquilo que alguém está intentando o mal contra a sua vida. E quando alguém intenta o mal contra a sua vida, se você é filho de Deus, ele vai ter que acertar as contas com quem? Com seu pai. Agora, quando você, como um filho, se levanta contra quem está se levantando contra você, você é tão ruim contra aquela pessoa, você é tão filho do diabo contra aquela pessoa. Por isso Jesus ensinou que nós devemos pagar o mal com o bem. Quem entendeu? Se você paga o mal com o bem, quem é que vai te vingar? Deus. Agora, se a pessoa faz o mal para você e você promove o mal contra ela, os dois vão ficar na mão do diabo. Porque Deus não fica do lado de quem promove o mal de ninguém. Por isso que nós devemos entregar para Deus. Porque quem nos dá o livramento é o nosso Deus. Quem pensa estar de pé, cuide para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, antes Deus é fiel, e junto com a tentação vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Essa foi a nossa segunda mensagem. E hoje nós queremos aprofundar um pouco acerca do fato de que os filhos de Deus que se deixam guiar, mover, levar pelo Espírito Santo de Deus, são de fato e de verdade mais que vencedores em todas as áreas da vida. Todos os que entregaram a vida para Jesus são filhos, mas nem todos os filhos se deixam guiar pelo Espírito. O texto sagrado que nós lemos, que foi escrito para filhos, nenhuma passagem da Bíblia foi escrita para quem não acredita nela, é para quem crê. O apóstolo Paulo trata com clareza que existe uma luta entre a vontade do Espírito de Deus que mora em nós e
o pecado que habita no nosso corpo, na nossa carne, nos nossos sômatos. Existe uma guerra contínua dentro da sua vida, da minha vida. Existe uma guerra dentro de nós, entre fazer a nossa vontade e fazer a vontade do nosso Pai. Eu pergunto para você, aquele que não recebeu a adoção de filho, aquele que vive como mera criatura, vive essa guerra, sim ou não? Sim ou não? Não. Só vive a tensão quem já pode usufruir do privilégio. Qual o privilégio? De estar livre de toda condenação, porque o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos escolher não praticar pecados, porque o pecado que nos separava de Deus foi pago pelo sacrifício de Cristo. Como filho, eu posso escolher viver sem praticar as obras da carne. E o texto sagrado é claro: se eu sou filho e escolho e decido viver na prática das obras da carne, está escrito que os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. Mas se como filho eu escolho, eu decido usufruir do que o Pai já me deu e decido andar na prática, na vivência, na demonstração, no privilégio de andar em amor, então em amor eu posso usufruir de alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Só os filhos é que podem fazer escolhas. Quem não é filho, não pode escolher. Quem não é filho, não tem livre-arbítrio. Quem já ouviu falar dessa palavra livre-arbítrio? Levanta a mão, dá um sinalzinho. O que é livre-arbítrio? Capacidade para fazer escolhas. Adão, no jardim da perfeição, tinha livre-arbítrio. Depois de ser expulso da presença de Deus, ele passou a ter sérvio-arbítrio. Ele passou a ser escravo dele mesmo. Em Cristo Jesus, nós somos feitos livres. Em Cristo Jesus nós temos livre arbítrio. Porém, como filhos de Deus, nós decidimos tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. Só os filhos têm poder para negar-se a si mesmo. Então, em Cristo, eu sou livre, mas eu devolvo a minha liberdade para Cristo para andar na vontade do Pai, porque a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Em Cristo eu sou livre para exercer a minha vontade, mas a minha liberdade me leva a entender e a querer mais a vontade do Pai do que a minha própria, porque agora eu consigo enxergar que por mais que a minha vontade seja lícita e interessante, como ministrou do William, ela pode algumas vezes fazer a minha fé vacilar e me enganar ao ponto de eu acreditar que eu não tenho direito de habitar debaixo das asas do Altíssimo. Ou seja, coisa boa é não querer ser livre, mas estar crucificado com Cristo. Estar crucificado com Cristo significa ser guiado pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, andar no Espírito Santo. E se como filho eu não quero estar crucificado, eu quero exercer o meu direito de liberdade, eu corro o risco de praticar as obras da carne. O fato inegável de que em Cristo Jesus somos filhos de Deus por direito, não opera em nós uma mágica. A partir de então, não sofremos mais influências e pressões desse mundo. Isso é verdade, sim ou não? Não, eu estou em Cristo, agora eu sou filho.
eu ando no mundo ileso, o pneu do meu carro não fura, a gasolina do tanque não acaba, meu cônjuge não me irrita, os meus filhos nascem e já fazem cocô no vaso, ninguém suja a fralda. Isso é real? Não é real. O fato de eu ser filho não me priva das pressões e adversidades desse mundo, mas o fato de eu ser filho garante que eu tenho um pai que me esconde debaixo das suas asas. O fato de eu ser filho me garante que eu tenho um pai que é socorro bem presente na hora da angústia e acréscimo de alegria nas horas de alegria. Porque eu sou filho. Ser filho, então, não me conduz para viver nessa terra passando ileso a tudo, mas ser filho me dá a consciência que eu vivo nessa terra com um propósito que está acima de todos, manifestar o caráter, a presença e o poder do meu Pai sobre a vida da terra e de outros que são filhos, mas que ainda não se renderam à sua adoção. O fato de eu ser filho, de eu usufruir de paternidade divina, pela filiação em Cristo Jesus, estabelece uma real e gritante separação entre os que são filhos e aqueles que continuam vivendo apenas como criação de Deus. Pode ser a melhor pessoa da sua família, pode ser a pessoa com quem você teve as suas melhores experiências antes de chegar em Cristo Jesus, mas o fato dela ter sido boa para você, de você ter tido boas experiências com ela, não a faz filha de Deus. Filho, filha, podendo chamar o Deus invisível de Pai, é só através de Jesus Cristo de Nazaré. E aquela pessoa a quem você ama, com quem você gosta de estar, se não chegar ao conhecimento que você teve o privilégio de chegar, não vai poder ver Deus face a face. Então, ao contrário do que muitos de nós pensamos, que é uma falta de respeito querer compartilhar Jesus com os nossos avós, com os nossos pais, com os nossos tios, é falta de respeito não compartilhar com eles essa tão maravilhosa salvação. Se você ama a pessoa, se ela é uma pessoa bondosa para a sua vida, como é que você vai deixá-la no engano? Agora, é preciso ter tomado a decisão de não apenas se sentir filho, mas de ter uma prática de filho. Se sois filhos de Deus, andai pelo Espírito, e jamais satisfareis as vontades da carne. Você pensa quando um avô, um pai, vê dois filhos cristãos evangélicos brigando por causa de uma quantia, de um valor, por causa de um carro, por causa de uma conversa meio atravessada. Como é que esses pais que ainda não tiveram as suas mentes iluminadas pelo Espírito Santo vão enxergar esses filhos que dizem que a prática religiosa deles não leva para Deus? Quem está me entendendo? Agora, quando eu ando em amor, o amor me capacita para suportar todas as coisas. Quando eu ando em amor, as coisas não estão bem, mas eu tenho alegria. Qual alegria? A alegria da salvação. Quando eu ando em amor, pode o circo estar pegando fogo, as coisas no trabalho não estão fáceis, tem uma competição lascada. Isso é coisa normal ou eu estou falando coisas do outro mundo? Mas eu tenho paz, porque eu usufruo da paz que excede todo o entendimento. Por quê? Porque eu tenho experimentado o amor de Deus, e o amor de Deus me garante que eu posso viver em paz, que eu posso viver em alegria, que eu posso ter paciência com aquelas criaturas mais difíceis da terra. O amor de Deus garante que eu posso ser uma pessoa benigna, bondosa,
fiel, mansa e que consegue dominar-se a si mesmo. Diga para o seu vizinho: tudo isso é direito seu, porque você já é filho. Agora, como filho, você decide, ou anda nas obras da carne, ou se deixa guiar pelo Espírito. Ah, mas eu sou filho, automaticamente tudo acontece na minha vida. É mentira isso. É mentira. Eu tenho 2 filhos. Um dia desses, um deles tirou 2 na prova de química. Oh, mas é meu filho? E eu sou inteligente. Eu pago a mensalidade. Como é que ele tirou 2? Ele não é meu filho? Automaticamente, não tem automaticamente, irmãos. Porque senão nós não seríamos filhos, nós seríamos marionetes, robozinhos. Como filhos, nós temos direito de andar no fruto. E nós temos direito e poder para dizer não para as obras da carne. Mas quem que decide? Quem decide? Sou eu. E sabe por que Deus deixa a decisão para nós? Eu acho isso um absurdo. Sabe por que Deus deixa a decisão para você e para mim? Sabe? Porque Ele nos respeita. Deus nos respeita. E um dos meus filhos, não vou falar qual para... né? Pai, tirei 2 na prova. E eu, e daí? Vai ficar de recuperação? Não, porque o caderno, tarefa eu fiz, eu tenho bom comportamento na sala. Tem mais 4 requisitos para recuperação ou reprovação. Então, no geral, eu ainda estou bem. E eu, e daí? Então, e aí daí? E daí, você aprendeu a matéria? Não aprendi a matéria. Então, se você não aprendeu a matéria, você dá um jeito de aprender. Não quero saber se você tirou 2, eu quero saber se você aprendeu. Você não aprendeu? Se você não aprender, quem vai ficar com prejuízo, o seu pai ou você? Sou eu, né, pai? O que esse filho esperava? Levar uma bronca. Agora eu pergunto, a bronca ia resolver alguma coisa? A bronca ia mudar a nota? Não, a bronca tirava a responsabilidade dele e colocava a responsabilidade em mim. Ele precisa decidir o que ele quer da vida. E se ele tem dificuldade em química, qual matéria que ele tem que estudar mais? Química. Agora, você acha que Deus vai descer do céu para ajudar você a passar do concurso? Você acha que Deus vai descer do céu e fazer exercício no seu lugar para baixar o açúcar? Você acha que Deus vai descer do céu e tomar banho no seu lugar para quando sua esposa chegar você estar cheirosinho? Hã? Não! Eu e você temos muito mais privilégios como filhos do que responsabilidades. Mas quem não aprende as responsabilidades também não fica sabendo dos privilégios que tem. Como filhos, passamos a enxergar com clareza tanto o caminho do bem quanto o caminho do mal, pois a nossa visão é aberta, nossos olhos são iluminados e em Cristo já não agimos mais por engano, sem consciência do bônus e do ônus, mas sim pela revelação da vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Em Cristo Jesus, você e eu temos os nossos olhos abertos. Os nossos corações são iluminados. Nós não precisamos mais andar em derrota, porque em todas as coisas nós já somos mais que vencedores. A salada de fruta está na geladeira, mas se o filho não quiser sair do sofá, ir lá pegar a salada e quiser ir na despensa e pegar a bolacha recheada, ele vai comer bolacha recheada?
Bolacha recheada produz o que no organismo? Tudo que não presta. E salada de fruta? Limpa tudo. O que você prefere, bolacha recheada ou salada de fruta? É bem claro que a maioria de nós prefere bolacha recheada. É isso mesmo. É bem certo que as obras da carne são mais agradáveis naquele momento, mas o fruto do Espírito Santo te faz viver bem todo o tempo. Mas é preciso escolher. O pai não criou a bolacha recheada, mas os filhos do pai industrializaram os alimentos e tem bolacha recheada. E a fruta ainda existe aí. Quando você vai no mercado, você que decide se você compra mais industrializados ou se você compra mais não tão industrializados. É você que decide. Mas todo filho tem direito de acessar o que é melhor. Acessa o que é pior quem quer. Porque como filho, nós já temos poder para dominar todas as coisas e não ser dominado por nada. Apóstolo, como seria bom se Deus decidisse tudo por mim? Se fosse assim, irmãos, nós íamos ficar que nem o Lúcifer. Lembra do Lúcifer? Está muito chato aqui. Puxa, Deus já decidiu eternamente maestro, eternamente anjo, só na luz, está sem graça, eu queria um pouco de trevas. Eu vou dar um jeito, eu vou fazer meu trono para cima do dele, e aí eu vou criar uma trevazinha. Virou demônio. Deus nos dá o poder para viver como filhos, e nesse poder que Ele nos lega, nós ainda podemos fazer escolhas. Nós já vivemos o bem, o Espírito de Deus já mora em nós, mas nós ainda podemos optar pelo mal. O controle da nossa TV acessa coisa boa e coisa ruim. E nós podemos contratar uma TV que passa só coisa boa, mas aí o infeliz vai para a internet acessar coisa ruim. Porque o problema não são os canais que a TV a cabo dá acesso, o problema é o coração, que ao invés de usufruir do fruto maravilhoso, quer também dar uma lambida nas obras da carne. Pergunta para o seu vizinho, você está entendendo? Mas para você, já foi deixado como herança e está testamentado, que você pode viver no fruto do Espírito. Ora, o fruto do Espírito é, vamos lá? Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você estiver em amor, as variações do amor são todas essas, por isso que é o fruto. Porque se eu não tiver amor, o apóstolo Paulo disse, inspirado pelo Espírito Santo, nada serei. Se eu não tiver amor, eu quero que meu irmão se lasque. Se eu não tiver amor, eu quero pegar a filha do meu irmão, a mulher do meu irmão, o carro do meu irmão, tudo que tem o meu irmão. Porque isso faz parte da obra da carne, a inveja e a cobiça. Se eu tiver amor, eu vou profetizar sobre o meu irmão. Se eu não tiver amor, eu vou difamar o meu irmão. Cutuca o seu vizinho, você está entendendo? Os dois caminhos estão à nossa frente. Nós fomos criados para andar no caminho do amor. Então, quando você ou eu praticamos alguma obra da carne, isso deveria ser um acidente rápido e passageiro na nossa vida. Nenhum de nós jamais deveria
permanecer na prática das obras da carne, porque os que praticam as obras da carne não herdarão o reino de Deus. E o reino de Deus já foi instaurado e inaugurado dentro de você e dentro de mim, quando o Espírito de Deus veio morar em nós, porque Jesus disse que o reino de Deus estaria dentro de nós. Irmãos, muito melhor do que andar com Jesus, é ter Jesus dentro. Porque de vez em quando Jesus saía e deixava os discípulos sozinhos, e eles ficavam apavorados. Muito melhor do que andar com Jesus é ter Jesus dentro. Faça assim com o seu dedo profético, escolha um vizinho e diga: agora você tem Jesus dentro. Ah, não, privilegiados foram os discípulos. Foram nada, irmãos. Andaram com Jesus 3 anos, na hora que Jesus mais precisou, todos deram no pé. Todos. Mas depois que Jesus entrou neles, através do Espírito Santo, o Pedro enfrentou uma multidão de religiosos. E quando chegou o dia do Pedro morrer, ele disse: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor foi crucificado. Crucifica-me de cabeça para baixo, para mostrar que Ele era, Ele sempre foi, Ele sempre será, e eu sou nada diante dEle. Mas depois que o Espírito dEle veio morar dentro de mim, eu me tornei o tudo dEle. A nossa miséria, irmãos, ainda está por aí, mas nós já não somos mais miseráveis, nós somos filhos. Mas como ministrou do William, as nossas misérias estão à nossa volta. Diante dele, se não estivermos em Cristo, somos verdadeiros miseráveis. Mas em Cristo Jesus, nós somos filhos. Somos o melhor de Deus sobre a face da terra. Obra da carne pode ser um acidente na nossa vida, não um modo de vida. Vício nenhum tem poder para te vencer. Habita quem é maior do que aquele que está no mundo, é maior do que o fabricante dos vícios. Posso ouvir um amém? Amém. Meu relacionamento com meu Pai Celestial não se fundamenta no que eu fiz ou faço. A base da relação se fundamenta no que o meu Pai fez, e o que o meu Pai fez foi. Olha o que o meu Pai fez. O seu pai também fez, o nosso pai fez. Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido em nosso benefício, quando ainda andávamos no pecado. Agora fomos justificados por seu sangue, e muito mais ainda por intermédio dele seremos salvos da ira de Deus. Ora, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais no presente, havendo sido feitos amigos de Deus, seremos salvos por sua vida. Você precisou fazer o que para se tornar filho? Foi você que fez ou foi Deus quem fez por você? Foi nós que fizemos ou foi Deus quem fez por nós? Eu vou ler de novo aqui. Deus comprova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido em nosso benefício, quando ainda estávamos no pecado. Jesus morreu por mim e por você, quando nós não prestávamos para nada. Ele já morreu por nós, nós já o reconhecemos, agora Ele é o nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, e por causa dele nós temos acesso ao coração do nosso Pai. E o nosso Pai diz que o nosso irmão mais velho morreu no nosso lugar, para que nessa terra nós tenhamos vida e vida em abundância. Não é para outra vida, irmãos, é aqui. E nós temos direito a isso, porque Ele pagou por nós. As machucaduras do passado, a falta de pai no passado, a falta de mãe no passado, os abusos sexuais do passado, não sei o que lá do passado, já era. Quem está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se
passaram. Você agora tem que revestir o velho do novo. Em Cristo Jesus nós não seremos amados pelo Pai. Nós já fomos amados por Ele. Deus nos amou antes de Jesus chegar na nossa vida, e foi por isso que Ele chegou, por causa do amor. Consegue entender? Antes de Jesus chegar, o Pai já te amou, o Pai já me amou. E agora? E agora que Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou? E agora que o Espírito do Pai já mora em nós? Nós precisamos fazer alguma coisa para conquistar o amor do Pai? Sim ou não? Não! O que nós precisamos agora é praticar a palavra. Nós já somos amados, nós já somos filhos, nós já temos direitos. O que nós precisamos agora? Praticar a palavra. E por que nós precisamos praticar? Porque nós somos filhos. Porque os filhos vivem conforme agrada o Pai. Não tem como agradar o Pai para ser filho? Sim, não tem. Mas tem como ser filho e então agradar o Pai. Em Cristo Jesus nós não seremos abençoados pelo Pai. Nós já fomos abençoados. Diga aí para o seu vizinho, você não será abençoado. Você já é. Quem se lembra onde está escrito isso? Eu cito esse versículo em quase todas as pregações. Quem se lembra? É o Testamento, irmãos. Está no cartório. O cartório de Deus é o Antigo e o Novo Testamento. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 3. Em Cristo Jesus, nós não seremos habitados pelo Espírito Santo, nós já somos habitados por Ele. Mas apóstolo, se nós já somos habitados, é certo cantar, vem Espírito Santo, derrama Espírito Santo, é certo sim ou não? É certo. Não só cantar, como clamar. Não só clamar, como levantar de manhã e já colocar um louvor. É melhor colocar um louvor e orar do que ligar a TV para assistir jornal onde só tem notícia de desgraça. Louva primeiro, adora primeiro e depois vai ouvir as desgraças. Você já vai ouvir a desgraça com fé no coração. Aí você vai que meu Pai é poderoso para transformar isso aí. O mundo vai de mal a pior. O mundo, mas o reino de Deus está dentro de mim. E o Deus desse reino é o meu Pai. Agora que estamos em Cristo, já foi legado a nós o direito de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito do nosso Pai Celestial, que foi quem guiou a Jesus Cristo em seu ministério na terra, também guiará a cada um de nós na prática da vontade do Pai. Você já está em Cristo? Então você tem direito de ser guiado. Você não precisa fazer um esforço para ser guiado. Você só precisa se deixar guiar. Exemplo mais simples do que esse eu não consigo encontrar. A mãe está lá cuidando da casa, limpando a casa, cuidando do filho, fazendo mamar, e aí ela lembrou que o marido pediu que ele fizesse tal coisa para ele antes dele chegar para almoçar. Então são 12 coisas para fazer de uma vez só. Algum homem consegue fazer isso? Não, só a mulher. Aí a mulher está lá fazendo aquilo que o marido pediu, e ela se lembra que ela estava fazendo também a comida que ele pediu, e a comida está passando dos 8 minutos no fogão. Só que ela está fazendo algo que não tem nada a ver com comida, e de repente ela lembra da panela. Quem foi que lembrou ela? O Deus ajudador, irmãos. O Deus ajudador. Sabe quando você está saindo do seu trabalho,
e você já fechou as 5 trancas da porta, e você chega lá no carro e tum, eu acho que eu deixei tal equipamento ligado. Aí você abre as 5 trancas, as 3 portas, chega lá no CPD e está tudo ligado. Quem foi que lembrou? Quem? Espírito Santo. Você acha que o Espírito Santo lembra também quem ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador? Sim ou não? Sim ou não? Sim. O Espírito Santo está aí para ajudar todo mundo, porque ele trabalha também pelo pagão, porque é ele que convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, quando você for falar de Jesus para alguém, lembre que o Espírito Santo já está trabalhando naquela pessoa, e essa pessoa precisa ouvir de Jesus, e você tem uma parceria com alguém que mora dentro de você, mas que está em todo lugar, e que você pode invocar para vir sobre você de uma forma diferenciada. Agora, a religiosidade quer nos privar até de clamar, de pedir mais de Deus. Vamos terminar. O relacionamento com o Pai, pela ação do Espírito Santo, nos ajudará a nos afastarmos das obras da carne. Veja bem, o relacionamento com o Pai, pela ação do Espírito Santo, nos ajudará. Ele não nos afastará, Ele nos ajudará. Ele manda ajuda. Eu aceito se eu quiser. E as obras da carne são imoralidade, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades. O relacionamento com o Espírito Santo nos ajudará a nos afastarmos das obras da carne. O relacionamento com o Pai, pela ação do Espírito Santo, nos ajudará a viver e a andar em amor. Romanos capítulo 5, versículo 5, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Quem aqui já tem Espírito Santo? Quem não tem, levanta a mão. Quem está com preguiça de levantar a mão? Estou aqui trabalhando para você, meu irmão, você não pode participar de uma pergunta? Pelo amor do guarda. Isso se chama interação. O Espírito de Deus que habita em nós, derrama em nós o amor de Deus. Quem tem o amor de Deus já tem alegria, paz, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Você já tem. Então, as obras da carne você tem que sair para praticar. O fruto você já tem, porque o Espírito já habita em você. E o Espírito derramou o amor do Pai sobre a sua vida e sobre a minha vida. Nós só precisamos aceitar viver como filhos. Você só precisa aceitar ser quem você já é. E aí você vai ter capacidade para não se tornar quem Deus não quer que você seja. Quem entendeu, dá um glória. A manifestação do amor, repetindo, é composta por alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes, não há lei. Quem anda em amor já está debaixo de total aprovação. A unidade com o Pai e o Filho, através da pessoa do Espírito Santo, manifesta total aprovação. Porque quem anda em amor tem alegria, tem paz, consegue ser bom com quem é ruim, consegue ser fiel,
mesmo que esteja cercado de infiéis, consegue ser manso, mesmo quando as pessoas estão se descabelando, e consegue dominar-se a si mesmo. O Pai está pronto para nos ajudar, portanto, o que precisamos é priorizar a comunhão, a intimidade com o Pai, e antes e acima de qualquer outra necessidade, que foi o que o do William ministrou. É lícito correr atrás das coisas, é lícito ter coisas, mas nenhuma dessas coisas vai nos satisfazer. Nós só podemos ser satisfeitos numa comunhão íntima e profunda com o nosso Pai. Pois é do relacionamento com Ele que se manifesta em nós a sua vontade, a sua presença, a sua glória e também o seu poder. Nós não precisamos correr atrás de poder, nós não precisamos correr atrás de glória, nós não precisamos correr atrás de presença, nós precisamos buscar comunhão e intimidade, e aí o Pai vai manifestar poder, presença e glória, porque é do nosso Pai que todas essas coisas advêm. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, também jejuava. Mateus 4:1 diz que ele foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e jejuou 40 dias e 40 noites. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, estava sempre cheio da palavra do Pai. E na primeira tentação ele disse para Satanás: não só de pão, não só de coisas, não só de casa, não só de carro, não só de mídias sociais viverá o ser humano, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, sempre escolhia estar na intimidade com o Pai em um lugar reservado. Mateus 14:22 diz que depois de trabalhar um dia inteiro, Jesus colocou os discípulos no barco e foi para um lugar secreto para estar a sós com o Pai. Nosso irmão mais velho, Jesus Cristo de Nazaré, também entregava as suas contribuições. Numa certa ocasião, os fariseus e os saduceus queriam pegar Jesus no contrapé e perguntaram para ele se era lícito pagar imposto para o César. E Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus praticava todas essas coisas, e aí eu quero finalizar com a pergunta: qual dessas práticas Jesus Cristo realizava para ser aceito pelo Pai como filho? Jesus orava para ser aceito pelo Pai como filho? Sim ou não? Jesus orava para ser aceito como filho? Não! Jesus jejuava para ser aceito como filho? Não! Jesus era cheio da palavra para ser aceito como filho? Não! Jesus devolvia suas contribuições para ser aceito como filho? Não! Por que Jesus fazia isso então? Porque ele já era filho. Por que você ora para ser filho? Não, você ora porque você é filho. Por que você pode jejuar para ser aceito como filho? Não, porque você já é filho. Por que você devolve dízimo e dá ofertas? Para ser aceito como filho? Para ser abençoado pelo Pai? Não, porque você já é abençoado e você já é filho. Quem está me entendendo? Fique de pé, por favor. As disciplinas espirituais básicas que todo filho e toda filha pode e deve praticar, não faz de nenhum filho mais filho, de nenhuma filha mais filha. Nós praticamos porque nós já somos, e nós fazemos porque podemos usufruir do privilégio estabelecido por Cristo para todo filho e para toda filha. Agora, a minha escolha, se eu pratico ou não pratico o que o meu irmão mais velho praticou, é que vai definir se eu vou andar na carne ou se eu vou andar no Espírito. Porque se eu sou filho e posso orar e não oro, se eu sou filho, posso meditar na palavra e não medito, se eu sou filho, posso jejuar, mas não jejuo, eu estou dizendo que eu não quero praticar o que estabelece comunhão, e aí, obviamente,
O que vai prevalecer na minha vida? A vontade do Espírito ou a vontade da carne? A prática das obras da carne trazem perda e privação do novo céu e da nova terra. E usufruir do direito de filho e se deixar guiar pelo Espírito Santo garante total aprovação. Nesse momento, quem está dentro de você? O Espírito Santo. Você não está praticando nenhuma obra da carne? Para você praticar qualquer obra da carne, você precisa ir atrás. E para você ser guiado pelo Espírito Santo, você só precisa se deixar guiar por Ele. E o Espírito Santo nos chama para ter comunhão em oração. O Espírito Santo nos chama para ter comunhão lendo a palavra. O Espírito Santo nos chama para de vez em quando lembrar que nós somos pó e por isso nós jejuamos. O Espírito Santo nos chama para cumprir toda a Escritura. E eu quero orar por você primeiro. Aliás, vamos fechar os olhos, vamos orar primeiro no geral. Pai, obrigado, porque podemos ser um com o Senhor através de Cristo, e porque podemos ser um com o Senhor, somos provas vivas de que o Senhor está vivo, e pessoas chegarão ao conhecimento do Senhor, através dessa unidade, desse relacionamento. Obrigado, porque unidos ao Senhor, nós podemos viver livres do medo, não há condenação sobre a nossa vida, e o Senhor é o Deus do livramento, o Senhor é o Deus de toda a salvação, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Obrigado, Pai, porque nessa unidade com o Senhor e com o Seu Filho, nós somos habitados pelo Teu Espírito Santo, e em nós já foi derramado o Seu amor, e por isso nós podemos viver em alegria, em paz, em benignidade, em bondade, em fidelidade, em mansidão e em domínio próprio. Obrigado, porque como filhos, nós já somos, Pai, em todas as coisas mais que vencedores. Obrigado, porque nós podemos exercer domínio sobre todas as coisas, sem ser dominado por coisa nenhuma. Obrigado, Pai, porque nós não precisamos dominar o nosso próximo, nem mesmo o nosso cônjuge. Em Cristo Jesus nós podemos servir uns aos outros, porque essa é a marca maior do Senhor, servir, é a nossa marca maior como filho, servir uns aos outros. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, pelo Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai, por cada irmão, por cada irmã. Obrigado por cada filho, por cada filha. Obrigado pela unidade que nós podemos viver para avançar nessa cidade, para que Teu reino avance através de nós nessa cidade. Obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós podemos usufruir da parte do Senhor, infinitamente mais do que tudo quanto possamos pedir ou pensar, não para sermos filhos, mas porque já somos, e temos direito de ver a Tua glória se manifestando sobre a face da terra em nós, e através de nós, para que o Teu propósito de salvação avance sobre nós e através de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor conhece cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia das nossas vidas. Obrigado, porque podemos descansar no Senhor, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém e amém. Eu quero orar por você que de repente está se sentindo distante, se sentindo não filho. Quero orar por você. Quero te dar a oportunidade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, para nós como igreja, orarmos por você. Apóstolo, eu me sinto menos filho do que filho, e eu quero viver como filho, como filha. Aleluia. Quem mais nessa manhã quer ser tomado pela glória de Deus, pelo Espírito de Deus, quer usufruir do direito que tem de filho, de filha, quer viver nos braços do Pai, no colo do Pai, sem nenhuma condenação? Em nome de Jesus, saia do seu lugar e venha. O Pai sempre nos espera de braços abertos. Ele está sempre pronto para nos receber. Ele está sempre pronto para nos dar a oportunidade para começar de novo. Assim é o nosso Pai. Um Pai de amor, um Pai de bondade, um Pai de misericórdia. Glorificado seja, Senhor, o Teu nome. Porque Tu és Deus de maravilhas. Tu és Deus de reconciliação. Tu és o nosso Pai amado. Mais alguém nessa manhã quer dizer: Pai, eu estou aqui, eu preciso de Ti.
E eu troco o jugo pesado, o fardo pesado pelo seu jugo que é leve, que é suave. Levante sua mão direita para cá no nome de Jesus. Pai, bendito seja, Senhor, o teu nome, porque o Senhor é Pai de amor, porque o Senhor é Pai de bondade, porque o Senhor é Pai de misericórdia. E nós podemos orar para usufruir do privilégio, da oportunidade, não como um jugo, não como um peso, não como uma obrigação, mas como um privilégio. Obrigado porque nós podemos ler a Tua Palavra para nos encher daquilo que o Senhor nos legou, não como uma obrigação para colocar um X na tabela. Obrigado porque nós podemos também, Pai, jejuar, expressando que temos domínio total sobre nós como filhos do Senhor. Obrigado, Pai, pela vida dessas irmãs, desses irmãos que estão aqui na Tua presença, Deus, dizendo: eu quero a Tua paternidade, eu quero essa liberdade para a qual Jesus me libertou, de negar a minha vontade para viver a Tua, que é bem melhor do que a minha. Oh, Pai de amor, que todos os impossíveis sejam liberados sobre a vida desses Teus filhos, porque para aqueles que creem no Senhor, o Senhor Jesus disse que não há impossíveis. Oh, Pai de amor, de bondade, que o renovo do céu seja sobre a vida dos Teus filhos e filhas que aqui estão, e que o Senhor nos leve, ó Pai, a lugares mais altos, a águas mais profundas no Senhor, para que essa terra, olhando para nós, enxergue que nós somos um contigo, em nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Vamos dar um aplauso ao Senhor? Louvado seja Deus. Volte para o seu lugar por um instante.